Muito bem. Vamos colocar a nossa tag. Episódio 1. As raízes da comunicação. Bem-vindos. Ok. Muito bem. Fixar o comentário. Ok. Quando vocês vão entrando, vamos fazendo as vezes de host aqui. Muito bem. Bem-vindos. Este é o Multiverso da Comunicação. Meu nome é Ronaldo Laux e hoje é o episódio número 1 desta que é uma série de lives com grandes profissionais das mais diferentes áreas que tem como sua, digamos assim, sua principal ferramenta de trabalho a comunicação. De um modo ou de outro, eu só vou trazer pessoas aqui que têm alguma peculiaridade no uso da comunicação. E o nosso convidado de hoje será Luiz Henrique de Oliveira. E o Luiz Henrique de Oliveira, eu não vou fazer grandes apresentações, eu já vou chamar ele, porque se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer essa figura fantástica. Eu só vou dizer uma coisa aqui, breve, sobre ele. O cara é um terapeuta que eu fico sem palavras para falar sobre ele. Porque o cara é aquele tipo de terapeuta que olha para ti e que consegue, no instante em que ele te olha, eu não sei o que ele tem, eu até tenho um pouco de medo de olhar para ele às vezes, vocês vão ver. Porque ele olha, ele sabe aquilo que tu precisa fazer, ele sabe qual é o próximo passo que tu precisa dar. E é sobre esse tipo de perspicácia na hora de conversar com as pessoas, além de tudo aquilo que ele sabe do conteúdo dele, que a gente vai aqui aprender hoje no Multiverso da Comunicação. Então, vamos chamar, chega de falar, Ronaldo, tá aqui, nosso querido Luiz Henrique. Olá! Aê! E aí? Já estava pedindo o contato dessa pessoa que você estava recomendando. Me passa depois no direct. Se tu não conseguiu o contato dele, tem um que se chama Luiz Henrique Almeida, que é muito bom também. É, o teste de importância, né? Bom, só para quem não tem ideia do que é o Luiz Henrique Almeida, eu mandei, sabe aquelas cabecinhas que a gente manda sempre, né? A Thaís, que é uma amiga minha, que ela diz, faz aquelas cabecinhas quando a gente fizer a live, né? Que é aquele post. E eu mandei pro Luiz Henrique o post com o Luiz Henrique Almeida. Mas foi um teste, foi só um teste de importância para ver se ele, né? Na verdade, foi o estagiário. A culpa é sempre do estagiário. Sempre o estagiário. Pessoal do direito tem essa cultura. A culpa é do estagiário. Meu que querido. Bom quando tem quem botar a culpa, né? Claro, isso é ótimo. Maravilhoso. Um alívio. Querido, que prazer te ter aqui. Para mim, assim, realmente é uma honra, mesmo. Eu tive a oportunidade de te conhecer sendo teu colega, né, num curso de hipnose clínica, e ali eu não sei. 2016, eu acho, né? Eu acho que foi por aí, lá do Lucas Naves era. Isso e ali eu vi a paixão com que você tratava quando você falava desse assunto que era constelações familiares. E até então eu não conhecia o teu trabalho, eu tinha ouvido falar de ti por uma outra amiga em comum que a gente tem, que é a Aniele. E a partir dali eu disse, eu quero conhecer o trabalho, eu quero conhecer as constelações a partir desse cara. E olha, para quem não conhece o Luiz Henrique, assim, se você tem a ideia de fazer uma formação em constelações familiares, faça com o Luiz Henrique. É isso que eu digo para todos, porque
Esse Que cara tem, ele tem. responsabilidade. Tem, não, tu tem algo, não é só o conhecimento, não é só a prática, é algo que eu não sei dizer o que é, tá? Talvez tu saiba, eu não sei, mas tu tem um lance, A tu gente tem. tem feito uma piadinha nos últimos cursos que é o Gabriel. Tem o Gabriel e tem o Gabriel. E O Gabriel, no o meu caso é o Gabriel, muito Gabriel. bem, o Gabriel, muito bem, Gabriel. Bom, para a gente começar nossa conversa, a primeira coisa, o grande objetivo dessa live, né? Essa live, a ideia do multiverso da comunicação é a gente ter oportunidade de modelar alguém. Em primeiro lugar, modelar alguém. Entender como é que essa pessoa que está aqui comunica, como é que ela usa da comunicação. Então, a primeira pergunta que eu te faço, antes de a gente entrar no lance das constelações, que eu sei que um monte de gente quer saber, porque o tema da live foi as raízes da comunicação. Então, eu quero saber o que a família de origem interfere ou nos auxilia ou nos atrapalha para a comunicação. Mas antes disso, eu quero saber assim sobre o Luiz Henrique. Assim, se eu não tivesse nascido Ronaldo, se eu tivesse nascido Luiz Henrique, eu usaria minha comunicação para quê? Para que eu uso a minha comunicação? Essa é a pergunta? É, isso. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer sobre isso é que eu sou bastante exigente e eu ainda acho que preciso melhorar muito nisso. Eu tenho aquele vício que eu imagino que muitos de nós tenhamos de ficar se ouvindo depois e vendo que poderia ter cortado X parte, que enrolou na parte Y. E eu estou sendo muito agraciado com uma professora agora no mestrado, Ronaldo, de neurobiologia do estresse, que é um artigo de 35 páginas, ela quer um resumo de uma página, e aí quando eu mando ela diz, faltaram informações essenciais. E ela tá certa, né? A gente tem que ser capaz de sintetizar conteúdo suficiente, eu acho que isso é uma boa comunicação. Quando eu estou sendo capaz de, em cada palavra que eu entrego, eu poder de fato depositar algo de valor para o outro, né? A Lu Cola ali debochando de mim. E, e eu acho que é isso mesmo que é o meu alvo na comunicação. Se eu puder aprender a passar o máximo de valor no menor tempo possível, então eu vou ter sido bem sucedido. Acho que esse tem sido um convite para nós também, né, nessas lives, né? Uma hora é um tempo reduzido, a gente é acostumado com um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, e o Uhum, essencial, a ponto de eu produzir algum tipo de mudança no outro em um tempo tão curto, é um grande desafio, né? uhum, verdade. É uma nova maneira, né, de a gente conseguir se relacionar, primeiro pela distância, e segundo por esse poder de síntese mesmo, né? Que é o que a gente mais tem que desenvolver, né? E como é que você Eu faz? Hoje você está fazendo, você faz atendimentos online? faço atendimento online, sim. Uhum. Vou te E dizer como que é que estou tu adorando. faz? É Estou adorando. Como que criar essa acontece um atendimento conexão. online? Eu acho que a conexão, eu por muito tempo defendi que o principal elemento da conexão era a presença, e a gente sabe de inúmeras pesquisas que mostram, por exemplo, como o papel do cheiro influencia na secreção de ocitocina, que influencia na qualidade de vínculo que a gente é capaz de estabelecer, e que tudo isso é muito importante. Mas mais do que qualquer outra coisa, a gente sente quando o outro quer se conectar com a gente de verdade, né? Eu às Uhum, vezes, eu às vezes fico pensando é, quanto da minha comunicação eu quero me vender, por exemplo, ou quero vender um produto, e quanto da minha comunicação eu quero entregar algo de valor para o outro, ou mesmo uhum, num atendimento individual online. E aí é mais gritante do que o presencial, né? Quanto do tempo ali eu quero ser brilhante e quanto do tempo eu quero simplesmente ser capaz de entregar um valor que promova mudança na vida da pessoa. E para isso a gente é profundamente sensível, né, Laux? Profundamente sensível.
quando eu penso assim, né, esses elogios todos exagerados que você fez no início, e eu fosse dizer, e eu fosse pensar o que é que me faz me conectar com alguns deles, eu acho que essencialmente é que eu vigio todos os dias para que o meu coração esteja em servir as pessoas, e não em ganhar dinheiro, não em ser brilhante, não em. Então, por exemplo, eu estou empolgadíssimo com as coisas novas que eu estou aprendendo de neurociência. E às vezes eu começo a falar em glicocorticoide e eu esqueço que muito mais importante do que o conteúdo brilhante que eu tenho para oferecer é quem está ali para me ouvir, né? E que então, se Uhum, eu falar simplesmente estresse, não glicocorticoide, aquilo for mais útil para quem está me ouvindo, então todos ganham mais. Na minha uhum, comunicação, veio ouvir, é fazer entender. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é mais fácil que a gente se entenda se o coração do comunicador está em entregar valor para quem está ouvindo, para quem está recebendo a comunicação. Tem muita postura aí, né, Laux? Muita. uhum. E essa, porque assim, quando você está presente, e isso a gente vê nos teus cursos, você tem uma quantidade de estímulos, como você mesmo falou, o cheiro, você trabalha inclusive com aromaterapia, enfim, você tem vários estímulos, e o toque também, né? E agora, você já me disse, você procura falar com o coração e agregar valor, mas de qualquer forma, o feedback que você recebe do seu cliente, do seu paciente, é apenas visual e auditivo, né? Eu tenho duas Você ainda assim. vantagens. Uhum, A primeira vantagem é que a pessoa está em casa. uhum, E isso para ela tem inúmeras referências de segurança, né? Para muitas uhum, pessoas, o fato de ir para uma sessão terapêutica é um elemento estressor, é um agente, é um promotor de estresse. uhum, E então tem o trânsito, tem a sensação às vezes que algumas pessoas vão ter de que não tem o controle de poder ir embora caso elas queiram. E então a pessoa está em casa, aumenta a sensação de controle, o que é positivo se bem usado. Então uhum, ela imagina, por exemplo, que se ela quiser simplesmente desligar o computador, ela pode, ela está certa. E eu acho que isso então já gera uma pequena segurança dentro dela. A segunda vantagem enorme que o atendimento individual online tem é que a pessoa não tem expectativa. Eu ouço isso todas as vezes. Todas as uhum. vezes eu ouço, nossa, eu achei que ia ser ruim porque era online, achei que fosse ser, né, super superficial. E aí, por a pessoa não ter essa expectativa, ela está muito mais desarmada, né? Muito mais fácil ter um efeito surpresa ali, uma interrupção de padrão na linguagem de Milton Erickson, e aí então promover mais mudança. E aí os recursos sensoriais que eu uso no online são os dela mesmo. Então tem cheiro lá na casa Uhum. que ela tá, ela tem as mãos dela. Então eu frequentemente estimulo o autotoque. São recursos que a gente se obriga a encontrar, né? Uhum. E Acho que que, funcionam que, super bem. que massa, cara. Olha, muito. Porque eu vejo isso como um desafio. Eu não consigo me imaginar, eu nunca tentei fazer, na época em que eu estava trabalhando com hipnose, eu nunca tentei fazer online, porque eu não conseguia imaginar, sabe? Eu simplesmente Eu já também vi não. fazerem, mas nunca me interessei por causa disso. Mas tu tá me dando uma. Não que eu vá voltar a fazer, porque eu já me direcionei para a questão da comunicação, mas é interessante te ouvir e ver como você, que é uma pessoa que trabalha tão bem no presencial, já conseguir ver tanta qualidade no atendimento online, né? Isso é muito Vou te legal. dizer que eu adorei, viu? Adorei. Que legal. Pretendo em algum momento aí no futuro atender individual só online. E aí matar Que legal. as minhas saudades de toque nos grupos, né? Que é Sim, maravilhoso. sim. Eu adoro grupo, ainda continua sendo a minha paixão, continuam sendo os grupos. Que legal. Mais uma pergunta sobre o Luiz Henrique, tá? Para aí a gente ir para o lance das constelações. Assim,
o que que aconteceu? O que que aconteceu contigo para que tu acabasse indo para esse mundo de usar a comunicação para ajudar os outros? Ninguém, a Isabela, ela entrou antes, não sei se ela continua aí, a Bela Couto, e ela tem uma frase que é maravilhosa. Ela diz que as pessoas não têm um propósito, é o propósito quem toma as pessoas, né? Eu concordo muito com ela. Talvez a minha versão da frase da Bela seria: nós não somos nós quem queremos que a vida dê certo, é a vida quem quer dar certo através de nós. E eu acho que é por aí. Ninguém escolhe uma profissão, né, Laux? Uhum. Eu tenho uma história bastante intensa de traumas infantis. Inclusive, numa live anterior, eu contei alguma coisa, depois a minha mãe disse que eu falei em rede nacional que ela era sem vergonhona. E aí eu disse, mãe, a senhora ficou ofendida? Ela disse, não, tu só falou verdades. Linda ela, né? E Ah, aí, então, foi necessidade. Eu tinha várias dificuldades, dificuldade de aprendizado, déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu comecei com Reiki, aí em Passo Fundo com a Débora Antoniazzi no Heian. O Heian é dela, né? E aí eu fui aluno da uhum. Gladys lá em 2005. Depois fui pro yoga, depois conheci constelação. E eu fui tomado, não foi uma escolha, não, né? Uhum. Não foi uma Aí é que tá, escolha. será que. Desculpa de te atrapalhar, mas será que é uma. Será que é uma. Eu não sei, porque eu penso a meu respeito também do meu lance de querer trabalhar com pessoas, em ajudar pessoas. Eu virei professor porque eu queria. Eu tinha algo a passar para as pessoas. E eu sempre tive assim uma, uma verdadeira paixão por aquela reação do aluno, né? Quando ele faz aquele, sabe, A para mim eureka, sempre né? foi a eureka. E daí veio o lance de querer trabalhar com terapia e eu vejo muito na minha biografia isso. Ajudar as pessoas foi uma espécie de digamos assim, como uma espécie de retribuição, não sei a quem, não sei ao que, mas ao fato de que eu precisava de ajuda na minha infância, porque eu fui um garoto muito cheio de problemas também. E assim, eu tenho um filme que eu gosto muito, uma trilogia daquele diretor do Sexto Sentido, sabe? Ele fez o Unbreakable. É um filme meio de Eu herói, assim. adorei, eu É. assisti o Vidro em português, né? Isso, o terceiro é o vidro, O é o Corpo Glass, né? Fechado, o Isso. O Fragmentado, né? Fragmentado, que é Fragmentado. maravilhoso, sobre Aham. identidade, trauma de Isso. identidade. E aí, ali ele fala sobre os quebrados, né? Os quebrados. E esse filme, eu achei muito interessante a ideia dos quebrados. Será que terapia é uma coisa. Será que quem quer ajudar os outros foi um quebrado? Lindo. Acho que são várias coisas. A primeira é, a gente tem uma grande ilusão de que a gente escolhe um propósito, né? Voltando para a frase da Bela, a gente tem uma grande ilusão de que a gente tem um grande livre-arbítrio na vida, o que é uma ignorância. Na verdade, eu adoro aquela historinha do Bert sobre as três liberdades. Não sei se você lembra, é uma história que eu nunca deixo de contar em grupo, porque é uma das minhas preferidas. Bert diz assim: um discípulo perguntou ao mestre, mestre, o que é a liberdade? O mestre então disse: que liberdade? A primeira, assemelha-se a um cavalo que derruba o seu cavaleiro para depois sentir o seu pulso ainda mais firme. A essa eu chamo de estupidez. A segunda assemelha-se ao capitão de um navio que, após um naufrágio, agarra-se aos destroços e não busca um bote salvar-vida. A essa eu chamo de remorso. A terceira assemelha-se a um bambu que, por dobrar-se aonde é frágil, permanece forte mesmo diante das mais terríveis tempestades. A essa eu chamo de conhecimento. O discípulo então diz: só isso? E o Bert fala: não, tem mais uma coisa. O mestre diz: tem mais uma coisa. Algumas pessoas pensam que buscam a verdade de suas almas, mas elas estão completamente enganadas. É a grande alma
quem busca através delas, e aqueles que a deixa conduzir, ela concede uma pequena liberdade. E acho que essa última parte é a mais importante. A gente escolhe o que a gente vai jantar, onde a gente vai morar às vezes, mas as decisões importantes da vida a gente não toma nenhuma. Nem cônjuge, nem... É um assunto amplo esse, né? Mas é um destino muito maior que nos toma com potências. Quando você fala sobre o nosso compromisso em contribuir e que às vezes se um ajudante é alguém quebrado, eu entendo que, e como uma retribuição, na verdade é um destino tão grande de tanta coisa que está ali atrás, que chega até aqui, que transborda para frente e que se transforma em ajuda. Agora, um pequeno questionamento aqui que eu faria e que as constelações tomadas seriamente são um convite sério para olhar para isso de outro jeito, é quando a gente busca uma profissão por algo que nos falta e tenta encontrar no exercício da profissão aquilo que nos falta. E isso é uma disfunção. Então, muitos de nós, às vezes, buscamos a psicologia para consertar nossa própria vida e acreditamos que a gente vai poder encontrar isso quase que no meio do caminho, sem ter feito o primeiro passo bem feito antes, de pôr a própria vida em ordem. E aí a gente se move para oferecer algo para o mundo sem que esse algo esteja sobrando ainda, né? E aí eu tenho uma disfunção. É aquela brincadeirinha de que a gente não procuraria um personal trainer que não tem um corpo sarado ou uma nutricionista que tem um problema com obesidade ou algo assim. A gente espera que quem está entregando aquilo tenha aquilo sobrando, né? Se aquilo não está sobrando ainda, se eu ainda estou quebrado tentando oferecer um recurso, então, mesmo que eu tenha um conteúdo, aquele conteúdo não é capaz de tocar o outro de um jeito verdadeiro, profundo. Ah, lindo mesmo, muito legal. Olha, vamos aproveitar já que tu entrou nas constelações e, assim, quando eu criei essa alucinação, a alucinação de falar das raízes da comunicação, eu até mandei para ti dizendo, ó, alucinei aqui, eu quero saber se isso tem pertinência e quero fazer uma live contigo. Porque eu estava, numa das lives, eu faço todos os dias lives sobre o Café com Oratória, que é uma live sobre comunicação e qualquer assunto que vem na minha cabeça de manhã. Começa às 7 da manhã. É eu e mais uma pessoa que me assiste, às vezes duas, que às 7 da manhã não é todo mundo que está ligado para assistir live, todos os dias. E aí, mas é muito legal, é muito divertido, e todos os dias tem um tema novo. E numa das lives, eu alucinei e imaginei o seguinte. Imagina que a gente é uma árvore. E que os frutos da árvore são os nossos próprios objetivos. E que o caule dessa árvore é o modo como a gente chega nesses objetivos. O caule é, digamos assim, é aquilo que faz, que transmite todos os nutrientes até as folhas e os frutos. E eu digo que o caule da árvore é a nossa habilidade de criar relacionamentos para chegar até os frutos. E essa habilidade ela se manifesta através de uma ferramenta que é a comunicação. As raízes dessa árvore é onde estão os nossos recursos, onde a gente busca os nutrientes do solo. E para mim as raízes estão nesses recursos, e os recursos são a nossa família, a nossa origem. Ali estão os nossos recursos. Por isso que eu chamei essa live das raízes da comunicação. Como funcionam esses recursos? Como funcionam essas raízes? É uma pergunta agora? É. Como funcionam as raízes dentro da tua metáfora? Da minha alucinação. A minha alucinação... Primeiro, é uma alucinação completamente biruta ou faz algum sentido? Não, certamente tudo aquilo que a gente manifesta vem, né, dos nossos pais e incontáveis gerações que vieram antes. Agora, eu não sei quanto eu posso penetrar na tua metáfora, né? Ela é a tua... Eu sou hétero, mas penetre tranquilamente. Você sabe que
que eu estava aqui te ouvindo e estava pensando curiosamente, eu fui gago, eu fui muito gago, eu era gago de repetição ainda. Eu era aquele gago, não, mentira, eu tinha, a minha principal gagueira era de bloqueio, eu era aquele gago que chegava e, sabe? E era horrível Caramba, porque eu tinha que isso eu não sabia. apertar o interfone da casa da minha tia, e aí quando eu chegava na esquina eu começava, é o Luiz Henrique, é o Luiz Henrique, é o Luiz Henrique, é o Luiz Henrique, apertava o botão e a hora que ela pegava o interfone, não saía o Luiz Henrique. E aí ela dizia, Ah, Rick, é tu? E não saía. ah, E, e, e eu tentei fazer fono, fiz fono por um tempo, e claro, uma profissão que tem o meu respeito, e ao mesmo tempo, no meu caso, era um fundo muito sistêmico, porque eu fiz, sei lá, 2, 3 anos de fono e não resolveu nada. Nada. E aí, quando eu mexi na minha dor com o meu pai pela primeira vez, eu devo ter chorado por umas 3 horas, eu acho. E eu só chorei, assim, não tinha muita coisa além de choro, não tinha conteúdo verbal, não tinha ideia, eu só chorei, sabe? Eu acessei a falta que ele me fez por muitos anos e chorei sobre aquela falta. E eu saí daquele choro e eu não era mais gago. Interessante, né? caramba. O Bert ficou muito curioso anos atrás sobre o que a comunicação as raízes têm a ver, né? Então ele marcou um congresso só para pessoas com distúrbios de fala. E esse congresso foi degravado num livro chamado O Outro Jeito de Falar, que é um livro maravilhoso também. Ele fala sobre gagueira e sobre vários outros distúrbios de fala. E o que ele descobriu e o que a gente percebe frequentemente é como isso tem a ver, como a comunicação é uma forma com que todo o sistema está trazendo informações profundas que estão acontecendo ali atrás, né? Então, por exemplo, as brincadeiras, os jargões que a gente usa, né? A Isabela antes falou que eu brilho quando eu falo que a minha mãe é safada e que eu sou safado também. E, e é verdade, quem participa dos meus cursos presenciais, você está aqui para me ajudar a não mentir. Eu falo muito palavrão e falo muito sobre sexo e eu não consigo evitar, e às vezes tem pessoas mais velhas e é bom que devagarinho elas entram no meu ritmo, assim, porque está muito sobrando ali atrás, né? Meu avô teve 17 crianças dentro do casamento e algumas fora do casamento, então tem muita sem vergonhice linda ali atrás. Às vezes a gente tem jargões, tem falas frequentes sobre morte ou piadinhas, ou tudo a gente diz, tô morrendo de fome, tô morrendo de dor, e, e, eu não quero fazer terrorismo sistêmico, longe disso, mas muitas vezes essa linguagem está contando histórias daquele sistema que às vezes não teria uma outra forma de se manifestar, né? Às vezes alguém tem uma dificuldade absurda em ser essencial em algo e rodeia uma história. E muitas vezes esse rodear a história também está evidenciando outras histórias ali atrás que estão sendo rodeadas, outros pontos de dor daquele sistema que não podem ser acessados. Então, sim, tudo aquilo, especialmente aquilo que ainda está em oculto no meu sistema familiar, se manifesta muito através da minha comunicação. Eu não sei se é para esse lugar que você foi, de raízes e comunicação, ou se foi para Uhum, outro, mas uhum. isso É também é isso aí. algo que faz sentido. E eu vejo que você fala, claro que eu sei, até porque já estive no teu curso, mas eu acho que poucas pessoas sabem de por que quando você fala, por exemplo, da sua família, você, você sempre traz de um modo positivo. Você acabou Porque de foi, falar né? uma sem vergonhice linda, uma coisa assim, que tu usou alguma expressão assim, uma sem vergonhice linda. Você sempre Laux, meu amado. ressignifica. Eu não estou ressignificando. Eu estou só olhando para a realidade. Meu, meu, Perfeito. meu avô Como é que trouxe você faz 17 para ser crianças para a assim? vida.
A gente faz é que nem andar de bicicleta. Meu avô trouxe 17 crianças para a vida. Eu sou viado. E graças a Deus, eu tô livre para ser viado e ajudar na população do mundo, porque meu avô trouxe 17 crianças para a vida. Olha que sorte! Meu avô gerou um créditozinho, agora eu estou um pouquinho mais livre. A minha safadeza também, ela me levou para ótimos lugares. Você conhece o meu marido, a gente tem uma relação maravilhosa. Acho que tudo aquilo que pode ser visto como potência torna-se potência, né? Eu gosto de compreender que para um amigo da realidade, para alguém que já aprendeu a se tornar um amigo da realidade, tudo que acontece é uma bênção. Porque a realidade sempre, quando tomada amorosamente, no seu profundo amor, ela é benevolente, né? Então, sei lá. Ontem ainda eu estava olhando para o Léo e dizendo, Léo, amor, graças a Deus que essa pandemia aconteceu nessa hora, para nós foi um presente. Por inúmeros motivos, para nós foi um presente. E eu não acho que a gente causou essa pandemia, que a pandemia aconteceu para que a gente pudesse ser presenteado, mas acho que a gente foi capaz de olhar para o que está acontecendo, abraçar, tomar com amor e construir em cima daquilo que é possível, né? Na verdade, acho que essa é a nossa grande briga quando a gente ainda olha para nossa família com repreensão. A gente ainda tem fantasias. A gente ainda gostaria de ter tido um avô que teve menos relações sexuais, ou uma mãe que foi mais pura, ou uma mãe casada com um único homem, ou uma mãe que nunca divorciou. E aí, nessas fantasias todas dos nossos desejos, que tem a ver com comparações malucas que a gente faz com histórias que a gente só conhece um pequeno trecho, a gente perde o contato com aquilo que é possível, com aquilo que é real. E aí a gente precisa depois achar que tem que ressignificar alguma coisa. Você entende o que eu quero dizer? Quando não é ressignificar, eu estou olhando Sim. para a realidade. Eu Uhum. estou só Sim. olhando. Tá ali, Uhum. tá ali. Mas aí é que eu te digo, e quando você não enxerga isso, você enxerga você alucina. E agora não Aí eu alucinar do perco, mesmo né? jeito que eu alucinei. É exatamente, Aí eu você perco. perde. Você fica Aí eu sem perco tudo recursos. aquilo que eu tô dentro da alucinação. Porque na alucinação, qualquer que seja o recurso que eu esteja elucubrando ali, ele não existe. Uhum. Então a safadeza da minha família pode ser um recurso para mim, é um recurso para mim. E, e se eu tenho julgamentos contra aquilo, eu fico inacessível de usar esse recurso com todas as implicações decorrentes que ele envolve, né? Porque, por exemplo, uma safadeza significa que eu tenho mais, seguindo essa linha de raciocínio, que eu tenho mais testosterona. Eu tenho facilidade para perder peso, por exemplo. É uma bênção isso. Uhum. Eu Claro. poderia perder essa potência de testosterona se eu tivesse desconectado desse recurso. Esse é um exemplo, né? Uhum. E para qualquer área que eu for, eu vou encontrar essa mesma coisa. Eu vou encontrar inúmeras implicações, inúmeros benefícios que vêm de cada parte da minha história, eu olhando para aquilo de um jeito pesado ou não. Espera chegar nos 40 para te ver. Eu ainda tenho 30, tu, e falta 10. E eu espero que eu continue bem sem vergonhão. Se eu deixar de ser sem vergonhão aos 40, eu não vou chamar o meu avô, eu vou chamar o teu avô. O avô dela, Laux. O avô dela paquerava as enfermeiras com mais de 90 anos. Olha que Mas coisa olha só. linda. É vitalidade, né? Olha que pessoa viva. Verdade. Ah, tá Verdade. falando para emagrecer. Ai, que espetáculo. Isso eu acho. Ressignificar ainda é construção e não realzão. É, eu tenho um ranço com essa palavra ressignificar. Às vezes Sim, até eu uso, porque eu entendo que existe todo um movimento sim. de usar e tal. Sim, PNL Mas e tal. mas como assim vou ressignificar? Eu vou dar um novo significado? Não, eu tenho que voltar para o significado original e não ir para um Uhum. novo. E no Tá. significado Uhum. original eu sempre vou encontrar amor, potência, abundância, força. Uhum. É dessa forma que eu gosto de enxergar. Uhum. Maravilhoso. Tá, e assim,
Quando a gente não tem, quando a gente... Vamos pensar numa pessoa... O que eu já tive de alunos tímidos, que tem medo de falar em público, que, enfim, né, não consegue apresentar um trabalho na faculdade. E várias vezes, vários deles acabam manifestando a crença limitante de que... Que nem empoderamento, também tem o ranço. Hã? A Bela está Sim, falando que ela crença, tem ranço de empoderamento. Eu também tenho ranço de empoderamento. Aham, empoderamento. empoderamento. É. Mas aí as pessoas têm a crença limitante de que a pessoa tem vontade de fazer um TCC, de apresentar um trabalho bem feito, ou até às vezes de se tornar... Eu conheci alunos que queriam ser professores, mas a primeira coisa que me diziam ou até advogados no curso de Direito, mas diziam assim, na minha família ninguém fez isso. Eu não tenho ninguém para me espelhar. Lá em casa todo mundo é muito retraído. É possível uma pessoa deixar de Acho que ser são, tímida não tendo recursos, não tendo uma família de pessoas extrovertidas? acho que são duas Existem coisas. recursos? Uhum. Duas coisas. A primeira coisa é, timidez não é uma condição que deve nos limitar de manifestar e ser um bom comunicador de forma alguma. Eu fiz seminário teológico, você sabe disso, e também fiz Escola do Clamor pelas Nações, que é uma escola evangélica maravilhosa que mudou minha vida, que pregadores famosos no mundo inteiro pregam lá. E a minha professora preferida do Clamor foi a Nívia Soares. Ela é uma cantora famosa, tem muitos CDs, eu escuto CDs dela até hoje, adoro. E a Nívia é a pessoa mais tímida que você possa imaginar na face da Terra. Ela entrava escondida para dar aula, ia lá e na hora que pegava o microfone, ela era possuída por uma coisa. E pelo pouco que eu tive de contato com a Nívia, Laux, se eu fosse te dizer o que eu imagino que fazia com que a Nívia tivesse esse poder, é que a hora que ela pegava o microfone, ela só conseguia ver na frente dela as pessoas que estavam ali, que mereciam que ela oferecesse o melhor que ela tinha para oferecer, porque elas estavam ali disponíveis, dispostas, e era uma Perfeito. obrigação, um dever, não um direito dela fazer isso. Uhum. Acho que esse é um movimento que eu também faço frequentemente no meu coração, porque eu tenho uma tendência Uhum. também à timidez. Quer me deixar envergonhado é a apresentação, por exemplo. Como você começou. Eu não me sinto confortável. Quando alguém me pede para me apresentar, por muito tempo a minha apresentação era assim: eu sou Luiz Henrique, filho do João e da Maria. E começava a dar aula, porque é difícil para mim me apresentar. E ao mesmo tempo, quando eu preciso ensinar alguma coisa, eu posso pensar nisso, que quem está ali me ouvindo tem que ser honrado naquela disposição que essa pessoa teve. Isso me alimenta, esquenta o meu coração e me ajuda a não ter nenhum tipo de timidez ou desconforto. Então, em primeiro lugar, eu diria isso, que timidez não é desculpa, que muitos tímidos são excelentes comunicadores. Depois eu diria que, na maior parte das vezes, esse discurso de que não tem ninguém bom em comunicar na minha família é um julgamento, Laux. Eu já vi isso dúzias de vezes, então é mais ou menos assim. O filho Uhum. só tem carinho pela mãe e a mãe não é uma boa comunicadora. E o pai, às vezes, é político e essa pessoa tem a cara de pau de dizer que não tem ninguém na família que é um bom comunicador porque Sim. ela está no coração desconectada do próprio pai, né? Ou o pai teve um histórico político, ou o pai era ministro de igreja, eu não sei. Mas o que eu diria é que, na maior parte das vezes, existem recursos ali na família totalmente disponíveis que eles não foram tomados. E isso eu preciso ter bastante atenção. E aí a outra coisa que eu diria é que se por acaso, de fato, esse não é um recurso disponível ali, de fato, tem tanta profissão que não precisa se comunicar. Eu acho que a gente não precisa Uhum. fazer violência e tornar todo mundo tudo. Uhum. Acho que tem coisas que a gente não tem como escapar, por exemplo, atender um telefone. Tem gente que não tem centramento para fazer isso.
Uhum. né? Tem até aquelas piadinhas de Instagram da pessoa ligando para a pizzaria dizendo: Oi, meu nome é Pizza, eu quero uma e eu quero uma Luiz Henrique. Uma Luiz Henrique. É, isso já é um exagero, mas não são todos que precisam ensinar, não são todos que precisam. Eu acho que se essa também é uma boa herança que eu trouxe do cristianismo. Paulo falava sobre isso em Coríntios, que a vida, né? Vou parafrasear Paulo, assemelha-se a um corpo onde eu tenho dedo, tenho braço, tenho cabeça, tenho cérebro, e que cada parte do corpo tem igual importância. E acho que às vezes a gente tende a considerar a boca mais importante do que os outros elementos. Então eu acho que isso é um exagero, né? Tem espaço para todo Perfeito, mundo com o brilho que eu tenho, seja ele qual for. perfeito. Ah, exatamente isso. E pensando na comunicação com os pais, e aí eu sei que eu vou mexer no cocô, né? Como é que funciona uma comunicação saudável com os nossos próprios pais? É fácil. A gente sempre aprende, sem exceção. Essa é a comunicação saudável com os nossos Que lindo pais. isso, cara. Que coisa mais linda. Tá, e nesse período de Covid-19 que os filhos querem dizer para os pais como é que eles devem se portar? Aí tem aquela musiquinha dos Minions que o Décio adora usar Aham. nos grupos. Vai Vai, se vai, fuder. vai, se fuder. Não funciona, né? Existe uma. Como é que a gente pode dizer isso de um jeito fácil? Uma supervisão na vida, uma consciência na vida que zela pela sobrevivência e que faz com que qualquer movimento que eu tente fazer contra os meus pais, esse movimento traga para mim escassez. Sempre que eu Uhum, tentar dizer para os meus pais como eles devem se comportar, metaforicamente, é como se um rio tivesse qualificando a água que a fonte jorra sobre ele. Se eu uhum, levar em consideração essa metáfora, o efeito de qualificar a água é morrer de sede, é ficar sem água, é ficar seco. Então, uhum, qualquer movimento que eu entre de querer ensinar os meus pais a fazer, seja lá o que for, vai me deixar seco, escasso, sem recurso. Quer dizer uhum, que se eu quero aprender a me comunicar com os meus pais, eu preciso desvestir de todas as coisas que eu acho que eu sei quando eu estiver com eles e estar lá a partir de um lugar capaz de aprender. E vou te dizer, Laux, que acho que esse foi o maior presente que a constelação, o Bert, me deu, porque a gente ganha os nossos pais de volta, sabe? Minha avó, por exemplo, eu tinha uma postura horrível com a minha avó. Eu tinha uma postura com a minha avó, a mãe da minha mãe, de dizer, de querer ensinar para ela. A minha avó é muito católica. Eu fui evangélico, estudei muito Bíblia e, e eu adorava ensinar a minha avó a Bíblia e pegava Êxodo 20 e dizia que ela era idólatra. Até que um dia minha avó disse que eu valia menos para ela do que os cachorros dela. E ela estava certa, porque a minha postura era uma postura de merda ali, né? uhum, E, e aí, quando eu pude descobrir esse lugar de pequeno, e pude descobrir que eu não tinha tarefa nenhuma de ensinar nada para minha avó, que minha avó, no mínimo, já tinha sido capaz de sobreviver. Hoje ela tem 90 anos. Eu tenho 30, então hoje ela, o triplo, na época o quádruplo do que eu. No mínimo, ela já sobreviveu o quádruplo do que eu. No mínimo, isso tem muita sabedoria para me entregar. No momento que eu me dei conta disso, e eu passei a ir lá e constelou você, lindo, Bela. Fui lá e aprendi a ir até ela de um lugar ensinável, eu descobri uma outra pessoa, sabe? Uma outra avó. E, por exemplo, hoje, se eu vejo uma foto da minha avó, eu sinto que eu brilho e meu coração esquenta, sabe? Quer dizer, eu ganhei minha ah, avó de volta. que Enquanto eu legal. tentava ensinar ela, eu tinha no máximo uma alunazinha que eu estava tentando doutrinar na Ah, Bíblia. Que bobagem, né? Que uhum. bobagem. Que perda de tempo. Que coisa, né? Isso, eu passei
por algo semelhante. Foi a minha mãe, ela sempre teve insônia. Até hoje, ela dorme mal. Assim, volta e meia, ela não dorme. E eu, quando aprendi hipnose, né? Lá por 2012, 13, por ali, eu hipnotizava todo mundo, fazia todo mundo dormir. Mãe, eu quero te fazer dormir, mãe, eu resolvo. Mas por que que tu não me deixa te hipnotizar? E eu tentei inúmeras vezes hipnotizar minha mãe. E minha mãe só olhava pra mim e dizia, minha mãe é gringa, né? Deve estar aí, até eu vi que ela apareceu por aí antes, ela deve estar aí. Minha mãe só olhava pra mim, não, Linda não, ela, linda, digna, isso é não. dignidade. E Isso é olha um que jeito que lindo, os pais têm de lembrar os filhos que os filhos não têm nada para oferecer para eles. nada, Nada, nada. nada, porque tudo que os filhos têm veio desses pais. É muito Não é lindo? óbvio, né? A gente só dá uma lixadinha no que a gente já recebeu Aham. deles, com os nossos incontáveis cursos que a gente faz. O que a gente realmente recebeu é o que veio deles. A gente não tem nada para oferecer. E é tão difícil das pessoas entenderem, né? Porque é algo. De nós, né, É, Laux? sabe? É assim. A gente tem. Antes de eu entender o porquê disso tudo, entender as leis do Bert, que não são do Bert, né? Não são do Que o Bert. Bert Ele só captou, né? reconheceu as leis que É, atuam nas relações. que são, né? Quando tu começa a entender, pô, a ordem, né, quando teu pai e tua mãe te mandam calar a boca e tu começa a querer ensinar, eu também, a mesma coisa sobre política, eu falava de política em casa, eu sempre falei, porque eu estudo muito política, eu adoro política, e tudo aquilo que eu falava de política acontecia, né, e é muito engraçado, eu vivia querendo ensinar para meus pais política, e acontecia, né? Prognósticos, assim, sabe? Ah, vai ganhar esse aqui na eleição, vai ganhar aquele. E eles nunca me ouviram, os meus prognósticos. Olha que E, lindos. e olha só, e dava o resultado, e aí era muito Você ia lá engraçado, esfregar na porque eu cara. dizia, viu? Eu estava É, certo. claro. E a reação era muito engraçada, que era como se eles simplesmente meio que desviavam do assunto, sabe? Eles não entravam no assunto. Eles até assim, até um modo muito carinhoso de dizer cala a boca, idiota, né? Não, tu não tem nada para me Dignos, ensinar. né? De um jeito E muito aqui bonito eles faziam isso. tem uma coisa bastante interessante, né? O filho se depara com tudo aquilo que ele recebeu dos pais, toda a multiplicação possível com aquilo que ele ganhou dos pais, porque então ele ganhou comida, roupa, faculdade, cuidado, e conto da pra ele de incompetência, Luiz. Depois eu conto, Bela. Ou conto amanhã. Amanhã tem live com a Bela, quem quiser já. Então, os filhos olham para tudo aquilo que eles ganharam dos pais e eles se sentem em necessidade de fazer alguma coisa com aquilo. E os pais olham para tudo aquilo que eles deram para os filhos e os filhos representam para eles, e a possibilidade de vida que continua através desses filhos e querem sustentar esse vínculo de alguma forma. Quando a mãe pede ajuda, é justamente para esse ponto que eu estou indo, Everton. Então, aqui, a mãe, os pais olham para os filhos e querem continuar com esse vínculo, aonde eles percebem que prioritariamente é o que eles dão que cria o vínculo, e do outro lado eu tenho filhos que querem fazer algo com tudo aquilo que eles ganharam. E isso é uma dor para ambos e uma necessidade de movimento para ambos, e que aí quando a gente se confunde, o que aconteceu? O filho vê tudo que ele ganhou e tenta devolver para os pais, doutrinando os pais, e os pais, quando dignos, não querem receber e permanecem fortes e tentam continuar a dar, ou então esses pais, acontece isso que o Everton falou, invertem, passam a esperar desses filhos que esses filhos cuidem deles e façam por eles. Nesses dois movimentos, eu tenho uma disfunção e a solução está nas mãos de qualquer um dos dois, mas provavelmente um pouco mais na mão do pequeno. Quer dizer, se eu dou conta de ir até os meus pais a partir de um lugar de pequeno que tem necessidade deles e que está pronto para receber, e que quer aprender, os pais se obrigam a ir para um lugar de grande. Eu lembro uma vez
que uma tia minha chegou muito triste na minha casa e minha mãe estava muito reclamona naquele dia. Era aniversário do Léo, inclusive. E então minha mãe estava reclamona, minha tia chegou triste porque tinha brigado com o marido. E então minha mãe é a mais velha, a filha mais velha. Toda a reclamação desapareceu, ela pegou a irmã dela, deu colo e ficou ótima durante toda a noite. Uma força sobrenatural possui os pais quando esses pais podem ser grandes. E esse filho que sente essa pressão em devolver para os pais o que ele recebeu, ele tem que se dar conta que o único lugar onde essa pressão vai poder realmente brilhar, extravasar e funcionar é para frente. Quer dizer que se eu posso pegar tudo que a minha mãe me deu, né? Então eu vou lá para minha mãe, para os meus avós, para minha família de origem, eu vou lá aprender. E aí eu pego as pessoas que gostam de ouvir as bobagens que eu tenho para falar e falo aqui no Instagram. E quando eu for lá, eu posso ser só o pequenininho, só o filho. O problema é quando a gente tenta inverter isso aqui, né? A gente tenta ensinar lá e aí aqui a gente não vai ter de fato nada para oferecer. É nesse lugar que a gente às vezes se perde. E assim, quando os pais Linda essa acabam... frase da Wilma. Quando o grande se fizer pequeno, faça-se menor ainda. Lindo, não ouvi a Wilma falar mesmo. isso. Lindo, é isso aí. Claro. E quando, assim, quando os pais acabam sendo a plateia dos filhos? Porque uma coisa é quando o pai vê o filho, por exemplo, o pai vê o filho professor, ou vê o filho terapeuta, ou sei lá o que, ou vê ele falando numa live, por exemplo, e acha bonito. Né, tem orgulho do filho. Agora, outra coisa Lindo. É quando o pai acaba sendo a plateia. Lindo. E a Manuela falou algo maravilhoso aqui, né? Ah, Manu, desculpa, querida. Que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários Sim, todos, tanta mas gente alguns aqui. eu vejo. O que eu tenho para oferecer é para meus filhos. Lindo, Manuela, eu estou contigo, é isso mesmo. Deus fez um ciclo perfeito, fez mesmo. É uma fonte que jorra só para frente. Quando os pais são plateia, né? Eu acho que aqui a gente tem uma inversão, muitas vezes, entre a validação dos pais e o amor dos pais. Então, muitas vezes, a gente se move para o mundo sem estar ainda em contato com o amor que os pais têm para nós, e a gente espera que os nossos pais validem os nossos atos de um jeito quase que frequente, diário, como se isso fosse me autorizar a me mover para frente. Então, às vezes, alguém vem e me conta: eu tenho X plano e meu pai não me apoiou. Ou então, dentro disso que você falou, né, os pais são a plateia, ou então muitas pessoas se queixam, os meus pais dizem que eu me comunico mal. Acho que isso tudo é uma disfunção, é um movimento onde eu não percebi o que é realmente essencial. O amor dos nossos pais, ele vem antes da validação. E aí, se eu realmente estiver totalmente em contato com o amor deles, e me mover para o mundo para transbordar o amor deles e não pelo aplauso deles, eu ganho aplauso. É meio curioso, né? E aí, se eu faço o movimento oposto, se eu não peguei ainda o amor e eu quero o aplauso para talvez com aplauso me sentir amado, eu vou sempre ficar vazio. Essa é a loucura aqui que a gente tem entre amor dos pais e validação dos pais. O que preenche o nosso coração, o que nos traz significado e segurança é o amor dos nossos pais, que precisa não ser ressignificado, que precisa ser enxergado e percebido depois em cada célula do corpo, como a Silvânia falou em algum outro momento. E aí depois disso eu posso me mover, entregar, transbordar para o mundo com aquilo que eles me deram, e depois que eu transbordei, eles vão aplaudir. E aí eu preciso sentir o aplauso deles só como um impulso para ir ainda mais para frente, sem nem mesmo olhar muito para trás, sabe? É um pouco desafiador essa parte, né? Que lindo isso. Falta uns 6 minutos para o Instagram nos expulsar da live. Explodir. Eu quero te perguntar uma coisa, mas antes disso, 2 coisinhas. Uma, lembrar que semana que vem vai ter o episódio 2, e semana que vem nós teremos a Daia Croda, que tu conhece. Olha querida que linda!
Sim! Que Semana que vem chique. falaremos Nossa amiga sobre. querida. A Daya foi minha colega no teu curso, lá eu conheci ela. E a Daya, que é uma psicóloga, assim, consteladora e super. É uma Enfim, psicóloga super. fenomenológica empírica. Isso aí, super power das galáxias, né? Fantástica. E nós vamos falar sobre comunicação na A2 não, na família atual, digamos assim, né? Comunicação entre casais, né? E como Legal. se Vai ser comunicar bem também com rico. os filhos, vai ser massa, vai ser top. Então, semana que vem, às 19 horas, a Daia, não percam, vale a pena. E para a gente se encaminhar para o fim, a Manu escreveu coisas aqui, a Manu sempre escreve coisas grandiosas, a Manu foi minha aluna, é um orgulho. Também é importante lembrar que os pais enxergam o mundo conforme o mapa mental deles. Eles só podem dar o que receberam. Quando olhamos para o passado deles, conseguimos ser mais compreensivos. Eu Muito não ia bonito. comentar porque eu não concordo, mas já que você É, comentou, eu sei, eu Manu, imaginei. Diga por que Manu, você não concorda. porque a gente não tem que entender os nossos pais, a gente não tem que compreender os nossos pais, a gente não Oh, tem nem lindo. que saber o sofrimento pelo qual eles passaram. Se eu de fato estou bem naquele meu lugarzinho ali de filho, eu vou ver os meus pais tão grandes que eu não vou mais tentar, querer qualquer menção de compreensão deles. A grandeza que a gente pode perceber que os nossos pais têm a partir desse lugar de filho ultrapassa qualquer menção de história. E aí, quando a gente entra em contato com a grandeza em primeiro lugar e depois com a história, a gente não entende os nossos pais. A gente não entende que eles não puderam dar aquilo que eles não receberam. Eu acho essa frase perigosa, porque na minha concepção de mundo, amor é uma coisa que todos sempre receberam. Tem uma prova biológica para isso. Mamífero sem toque não fica vivo. Quer dizer que a gente foi extremamente amado enquanto era pequeno, lembrando disso ou não. Talvez em alguns momentos isso criou alguma disfunção, mas a gente foi profundamente amado. Então, quando eu penso, por exemplo, nas dores que a minha mãe teve, eu só consigo admirá-la mais, olhar para cada uma delas e perceber que se eu tivesse vivido metade, eu não daria conta. Isso é muito diferente de entender que os meus pais não podem dar aquilo que eles não tiveram. Eu sei que é desafiador, eu sei que por um lado é oposto ao que muito é dito, mas eu convido você, Manu, em especial, para perceber a diferença dessas duas coisas. Quando eu posso olhar para minha mãe e perceber que ela foi foda pra caralho em dar conta de coisas que eu jamais posso imaginar, ou olhar para minha mãe e entender, mãe, você teve uma história dura, né? Que linda. Vamos agora ter compaixão dessa história dura e me conta em qual dos dois cenários você fica mais forte, em qual dos dois cenários você realmente pode ocupar o lugar de filho e ser cuidado por ela e ocupar bem o lugar de adulto diante do mundo. Qual dos dois te libera para isso? E a É. Tui fez uma pergunta terrível, né? Pais que maltratam fisicamente os filhos. Putz, 2 minutos para tu falar sobre Tem isso. 2 minutos, olha, Sim. mais tempo do que Em eu um tu queria. fala. Nós temos um refinadíssimo, uma refinadíssima circuitaria e um cérebro que é todo projetado para a sobrevivência. A gente tem um movimento enorme para permanecer vivo e para manter a prole viva. Isso pode ser visto como o parâmetro de toda a humanidade. Aonde eu quero chegar é que uma mãe que mata um filho, que maltrata um filho, ela não faz isso livremente. Ela faz isso movida por um movimento muito profundo que vem de todo o sistema, onde ela não tem nenhuma liberdade de enxergar a realidade, o filho, e perceber o amor que ela tem pelo filho. E que mesmo que seja insano para o nosso coração, tão cheio de julgamento, ela faz isso por amor. E eu não estou defendendo ela e dizendo que a gente vai ter que agora levantar a bandeira das mães que maltratam os filhos, mas que a gente precisa sim ser convidado a lembrar que naquele ato animalesco e 20 monstruoso existe segundos. um humano. E a gente tem que aprender a amar esse humano que está além do ato animalesco.
Muito obrigado, viu? Foi uma honra, Lindo. que bom. Ó, os últimos 10 segundos. Receita do Luiz Henrique para você se comunicar com os pais. Assim, ó, colinho. Só isso, né? Colinho, é isso aí. E tchau. Colo dos pais é tudo de bom. Beijo, beijo a Beijo, todos. querido.